E então, irmãos, vocês estão adorando o livro de Malaquias? Profeta é o cara escolhido por Deus para agradar somente o Senhor, não está nem aí para o que os outros pensam ou acham ou querem. O negócio dele é fazer a vontade de Deus, independente de quem gosta ou não gosta. Então, geralmente a palavra do profeta é uma palavra pesada. E a outra coisa também é que geralmente o profeta, ele é levantado, o ministério dele é exatamente, digamos assim, na pior fase do povo. O profeta é aquela pessoa que Deus levanta quando o povo está indo na direção errada. O pastor é aquela pessoa que cuida do dia a dia, né? Do todo dia das ovelhas. O profeta é aquele cara que aparece para dar uns gritos quando as ovelhas estão indo em direção ao precipício ou estão indo em direção aos lobos. Então a palavra profética, ela nunca é suave. Eu não posso dizer que nunca, na verdade, né? Você vai ver, por exemplo, que ele começa com uma palavra dizendo, é uma declaração do Senhor, quando o Senhor diz, eu te amo, mas ao mesmo tempo, o restante do livro é, eu te quebro. O restante do livro é, ou tu se ajeita, ou o negócio complica. Então, observe que o profeta tem aquele momento que ele fala da parte de Deus. Eu aprendi uma coisa muito interessante, sabe, irmãos? A gente sempre está aprendendo no que diz respeito às coisas do Senhor. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Uma vez, eu estava reclamando do Senhor porque que o Senhor não falava mais comigo da forma como Ele falava quando eu era novo decidido. Quando eu era novo decidido, eu ouvia às vezes a voz do Senhor tão claramente que me parecia ser alguém que estava do meu lado. Então, assim, me falava muito claramente. Várias vezes isso aconteceu. Eu ouvi a voz do Senhor assim, nitidamente, como se fosse qualquer um de vocês falando comigo. E aí começou a haver um tempo em que isso não acontecia mais. E eu comecei a choramingar, comecei a reclamar para o Senhor. E eu fiquei preocupado. Será que eu estou desviado e perdi a bênção de Deus? Será que eu perdi a salvação? Essas coisas que a gente pensa quando é novo decidido, né? Ainda não conhece bem a palavra de Deus. E aí o Senhor me deu uma resposta interessante. Ele disse assim, antes você não sabia ouvir a minha voz, eu tinha que gritar, eu tinha que falar alto. Agora você não é mais criança, você tem que aprender a me ouvir mesmo quando eu falo baixo. Então comecei a perceber, eu aprendi uma coisa, que essas coisas assim fantásticas que a gente sempre espera que aconteça no nosso relacionamento com Deus, tipo um trovão, um relâmpago, coisas desse tipo assim estrondosas, elas na verdade acontecem mais quando a gente é imaturo. E você sabe que quando a gente é criança, a gente só escuta direito quando alguém grita, não é? E às vezes não é que os nossos ouvidos não sejam bons, mas é porque a gente é tão teimoso que se não for um grito da parte de Deus, a gente não presta atenção e a gente não escuta. Quando os meus filhos eram criança, eu tinha às vezes que dar uns gritos neles. Hoje não, eles são adultos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive que falar grosso com um dos meus filhos, porque já foram educados. Então, eu não preciso falar alto, não preciso gritar. Na verdade, irmãos, esse negócio de gritar, quando você vê alguém gritando, é porque essa pessoa perdeu a autoridade. Aí ela precisa se impor e por isso ela precisa dar gritos. Quando eu vejo pessoas expulsando demônio, que o bairro inteiro escuta os gritos, eu sou levado a entender que essa pessoa ainda não tem a devida autoridade para lidar com o reino espiritual, porque o Senhor nunca precisou dar gritos. O Senhor sempre falou com voz suave, mas ao mesmo tempo com voz firme.
Se eu não estou enganado, só teve uma vez que ele gritou, foi quando ele mandou Lázaro sair de dentro do túmulo. Mas ele ainda estava longe do túmulo, ele não estava na porta do túmulo, né? Então ele deu um grito e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro também estava dentro do túmulo, ele estava com uma grande pedra na boca do túnel, então não era fácil Lázaro ouvir a voz de Jesus que estava do lado de fora, então Jesus gritou. É a única vez que eu vejo na Bíblia que diz que Jesus gritou. Somente nesse caso de Lázaro, lá no Evangelho de João. Então, meus amados, a gente aprende que Deus, na verdade, Ele espera que nós sejamos pessoas que possam ser tratados com uma voz suave. Não é a vontade do Senhor gritar conosco, não é a vontade do Senhor nos oprimir, não é a vontade do Senhor exercer uma autoridade de forma exagerada. A vontade do Senhor é que Ele possa falar suavemente conosco e ser ouvido. Como também a vontade de qualquer pessoa na posição de autoridade é que ela precise falar sem gritar. Às vezes as pessoas pensam que a gente grita porque gosta de gritar. Eu pelo menos, às vezes eu grito quando eu vejo que não tem opção. E é necessário, porque também dizia minha mãe, né? Por falta de um grito se perde uma boiada. Então tem horas que você tem que falar sério, falar pesado, para que as pessoas se toquem e elas entendam que precisam tomar uma posição séria na vida. Mas não que isso seja agradável. Assim como não agrada a Deus nos disciplinar como filhos. O que o Senhor gostaria mesmo é de simplesmente falar conosco de uma forma tranquila e que a gente ouvisse prontamente, que a gente ouvisse de imediato. Então, essa seria a alegria do Senhor, porque Ele saberia que Ele tem filhos obedientes, filhos quebrantados, filhos sensíveis. Então, se o povo de Israel fosse esse povo que realmente ouvisse ao Senhor sem dificuldades, o Senhor nem precisaria mandar profetas. Bastaria ter os pastores, porque eles iriam ouvir a voz dos pastores. Quando a voz do pastor não é ouvida, então o Senhor manda o profeta. E quando a voz do profeta não é ouvida, o Senhor manda o quê? Hein? Quem sabe? Juízo. O profeta é a última pessoa, é a última instância. Vocês sabiam disso? O profeta é a última instância. Quando o profeta não é ouvido, vem o quê? Juízo. Se o povo de Nínive não tivesse ouvido a palavra de Jonas, o que teria acontecido com a cidade? Teria sido totalmente destruída. Como eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram, não houve destruição. Aí o Jonas, o profeta, ficou com raiva de Deus. Como é que pode o Senhor me dar esse trabalho todo? Aí eu vim falar com esse povo, e aí o povo tão rebelde, o Senhor perdoa. E aí o Senhor vai ter que mostrar para Jonas que ele, acima de tudo, ama. O objetivo dele não é repreender, não é criticar, não é condenar, não é julgar. O objetivo dele é atrair com amor. Mas quando a gente não se deixa atrair pelo amor, o que é que o Senhor faz? O Senhor usa aguilhões. O Senhor usa... eu não sei se você sabe o que é um aguilhão. Um aguilhão, um exemplo de aguilhão, por exemplo, um anzol. É um exemplozinho simples de aguilhão. O anzol, ele tem aquela ponta bem fina e ele é dobrado, porque quando ele engancha em alguma coisa, ali ele puxa e não tem jeito de escapar. Realmente, quando pega, e aí Deus usa isso para arrastar. Então, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que não ouviu a Deus, não ouviu o Espírito Santo. Então, o Senhor com certeza usou profetas para falar com ele, ele não ouviu. Pelo contrário, quando Estevão falou com ele, ele resistiu à voz de Deus através de Estevão e ainda contribuiu com a morte de Estevão.
Então o Senhor viu que não tinha jeito e o Senhor disse: agora você vai ter que lidar diretamente comigo. E o Senhor pegou pesado com ele, a ponto dele perder a vista. Ele se tornou totalmente cego. E aí precisou de oração para ser curado. E se ele não tivesse se quebrantado, ele teria ficado cego pelo resto da vida, ou teria sido morto pelo poder do Senhor. Ele não teria se tornado o grande apóstolo Paulo, né? Como ele se tornou. Então, Deus às vezes dá um chacoalhão na gente, mesmo que a gente não goste, porque os propósitos dele para nós são grandes. E quando a gente se acomoda com ninharia, com pouca coisa, com coisa insignificante, o único jeito que ele vê de nos ter realmente plenamente abençoados é dando um chacoalhão na vida da gente, para ver se a gente se toca e se realmente ele pode realizar aquilo que ele planeja para a nossa vida, que é coisas boas, né? Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o objetivo que vocês desejam. E o objetivo que nós desejamos qual é? A felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Agora, a metodologia da felicidade é estabelecida por Deus. Se nós a seguirmos, seremos abençoados. Se nós resistirmos, seremos certamente amaldiçoados. Então, eu não sei se você já abriu a Bíblia aí em Malaquias. Vamos dar uma olhadinha e ver mais uns textos através dos quais Deus vai continuar falando conosco. Nós temos aqui uma palavra do Senhor que foi dada no capítulo 1, e agora o profeta, mais uma vez, ele fala em nome do Senhor, e ele diz: o Senhor Todo-Poderoso diz, : e ele vai mencionar aquilo que o Senhor fala. Então, no capítulo 2, versículo 1, eis aqui a mensagem que o Senhor dá, e agora a mensagem que ele dá é especificamente para os líderes, para os sacerdotes, amém? Então ele diz assim: sacerdotes, eu estou falando com vocês, se não obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui: eu amaldiçoarei o salário de vocês. Parece que alguns de nós só se toca, só se quebranta quando Deus mexe no nosso bolso, não é? Não é verdade? A gente, enquanto está tudo bem, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. É quando a gente alisa, é quando falta o dinheiro, é quando a grana fica pouca, que a gente começa a ficar mais sensível e começa a buscar a Deus. Porque a gente sabe que sem dinheiro, sem condição financeira, todas as outras coisas se complicam. Sem dinheiro não tem comida. Sem comida não tem vida. Então, quando falta dinheiro é que a gente sente o peso. Quando a gente está cheio da grana, a gente peca. Eu não vou generalizar, porque nem todos são assim. Eu, pelo menos, graças a Deus, depois que eu decidi entregar minha vida ao Senhor, com grana ou sem grana, eu tenho me mantido fiel ao Senhor. Mas há algumas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que nunca vão prosperar. Elas nunca vão ter nada. Elas nunca vão ter em abundância. Elas nunca vão ter muitas coisas. Sabe por quê? Porque quando elas têm qualquer coisa, elas começam a esquecer o Senhor, começam a negligenciar o Senhor. Tem pessoas que botam um dinheirinho no bolso, já enche o coração de pecado. E aí, pessoas assim, elas nunca prosperam. E aí o Senhor está falando aqui uma coisa muito séria para os sacerdotes. Olhe bem que são homens escolhidos por Deus, líderes, homens comprometidos com Deus. Mas o Senhor diz, presta atenção: se vocês não obedecerem ao meu mandamento e não me honrarem,
eu vou amaldiçoar aquilo que vocês ganham, aquilo que vocês recebem. Observe bem, ele diz: eu amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Os sacerdotes, eles viviam do que o povo de Israel doava. Eles viviam dos dízimos e das ofertas. Eles não tinham emprego. O Senhor estabeleceu que a tribo de Levi seria uma tribo exclusivamente dedicada à obra de Deus, dedicada ao ministério. Então eles não tinham fonte de renda. A única fonte de renda que eles tinham eram as doações ou dízimos dadas pelo povo de Israel. E aí o Senhor deixa bem claro para eles: olha, se vocês não me honrarem, porque o Senhor os escolheu exclusivamente para que através da vida deles o nome do Senhor fosse glorificado, fosse adorado. Eles iriam orientar o povo, conduzir o povo na adoração, no serviço a Deus. Mas uma vez que eles estavam fora da vontade de Deus, eles tinham saído do plano de Deus, do propósito de Deus, o Senhor tomou uma decisão: ou vocês voltam a obedecer aos meus mandamentos, ou vocês voltam a honrar o meu nome, ou então eu amaldiçoarei até o que vocês ganham. Em outras palavras, vocês vão passar necessidade. Olha, eu quero mostrar para vocês o quão sério é, principalmente para os líderes. Obviamente que isso funciona para qualquer crente, mas principalmente para os líderes, o quão sério é sair do centro da vontade de Deus, deixar de viver uma vida que agrade a Deus. Observa bem, no capítulo 2, versículo 2 diz assim: cairão sobre os sacerdotes maldições. Eu já li aqui para vocês: se não obedecerem ao meu mandamento. E eu quero que você preste atenção: que mandamento é esse que o sacerdote tinha que obedecer? O sacerdote tinha que obedecer os 10 mandamentos, o decálogo. O sacerdote tinha que obedecer os mandamentos que diziam respeito às leis levíticas, que eram as leis de sacrifício de animais, consagração de animais, consagração de bens e propriedade, etc. E eles tinham também que obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus. Naquela época ainda não estava escrita, mas ela existia pelo menos de forma oral. Ela era passada de pai para filho, de boca a boca, era ensinado. Os ensinamentos eram repassados. Então esses eram os mandamentos que os sacerdotes tinham que obedecer. E o Senhor diz: se não obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me honrar, essa questão aqui de honrar a Deus, ele já fala. Ele diz: como é que o povo deve me honrar? Deve honrar dando o melhor do que eles têm. Nos dízimos, nas ofertas, na dedicação, na adoração, no louvor, na participação do culto, no cuidado com a igreja, com a casa do Senhor, que era o cuidado com o templo. Eu não vou ficar falando de templo, porque nós não temos mais templo, nós temos igreja. Nós chamamos o templo hoje, o templo físico, de igreja. Então, quando eu falar igreja, você já sabe que está falando do templo. Mas na época de Malaquias ainda eram os templos, não se chamavam os templos de igreja. E, além disso, o povo tinha que realmente ser orientado a viver uma vida santa, e essa responsabilidade cabia ao sacerdote. Mas continuando aqui, no versículo 2 ainda, ele diz assim: tudo que vocês ganharem será amaldiçoado. Ainda diz, terceira coisa que ele fala, a exortação que o Senhor faz aos sacerdotes: virá castigo sobre os filhos dos sacerdotes. Olha aí o versículo 3. Olha o versículo 3, ele diz assim: eu vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Vejam bem como Deus está aqui realmente aborrecido, e ele fala sério, ele fala pesado. Ele diz: olha, eu vou amaldiçoar
vocês, eu vou amaldiçoar o que vocês ganham, o salário de vocês, eu vou amaldiçoar os filhos de vocês vão passar vergonha. O Senhor diz, eu vou pegar os animais, eu não sei se você já tratou um animal. Essa palavra tratar é no sentido de você abrir o animal, tirar o fato, separar a carne, o que presta, o que não presta. Essa era uma função do sacerdote, porque ele não poderia oferecer a Deus qualquer coisa, qualquer porcaria. Então ele tinha que escolher as partes do animal que seriam oferecidas a Deus e a parte do animal que era do sacerdote, que era o salário do sacerdote. E aí, as fezes, geralmente as fezes eram jogadas em um lugar escuso, tinha um lugar fora do acampamento onde era colocada as fezes do animal. E o Senhor está tão aborrecido com o povo de Israel, porque quando você vai tratar um animal, você abre o animal, que o pessoal chama no interior os fatos, né? Que são os intestinos, né? Os intestinos do animal, quando é cortado e sai, então ali saem fezes também do intestino. O intestino é cortado, então espalham aquelas fezes. Para tratar bem um animal tem que ser muito experiente, senão você vai deixar o animal todo fedorento, se você não souber tratar adequadamente. Eu sei porque eu cresci desde criança vendo, a minha mãe mandava matar, por exemplo, sempre criávamos um porco, a mamãe mandava matar o porco, então eu ficava olhando tratar o porco. Eu até, depois, quando fui aprendendo, eu passei a fazer também. Então, tratar porco, tratar galinha, isso aí eu sabia fazer desde criança. E aí, a gente sabe que o animal dele já está morto, então o intestino dele está flácido, ele solta as fezes. E aí o Senhor está dizendo para os sacerdotes, olha, eu vou pegar o cocô dos animais que derramar, que sair dos intestinos deles, na hora que vocês forem fazer o sacrifício, e eu vou esfregar na cara dos filhos de vocês. Olha como Deus está aborrecido com o povo. Porque ele usa-se uma linguagem bem pesada, não é? Não é verdade? Tu imagina se alguém chega para você e diz assim, olha, se tu não te ajeitar, eu vou pegar merda e passar na tua cara. É exatamente isso, numa linguagem corriqueira, tá certo? Sabe, eu lembro agora com uma coisa que eu aprendi com minha mãe. Quando o gato, lá em casa tinha muito gato, quando o gato começava a ser trabalhoso, e ele fazia cocô dentro de casa e não fora de casa no quintal, mas fazia dentro de casa, então eu aprendi com a mamãe. Ela pegava o gato, quando ele fazia lá aquelas fezes, deixava lá no meio da sala, ela pegava o gato, esfregava a cara dele, naquele material que ele tinha depositado na sala, esfregava bem, e tu imagina o gato estava já desesperado, miando, feito louco. E aí quando soltava, ele saía naquele desespero. Nunca mais ele fazia serviço dentro de casa. Ele aprendia. Sabe, tem crente que é como gato. Deus precisa esfregar a cara dele na merda que ele fez, para ele poder se tocar e se ajeitar. Caso contrário, ele continua fazendo cocô na sala. Ele continua fazendo, desculpa a expressão, esse negócio gravado é complicado, né? Desculpa a expressão, mas tem crente que se o Senhor não fizer isso, ele continua fazendo merda a vida toda. Ele nunca se ajeita. Não é verdade? Você conhece crente assim? Que não se ajeita? E aí Deus tem que usar um processo de tratamento extremo. E o que é isso? O que significa isso? Passar cocô na cara. Como é que Deus permite que situações assim aconteçam conosco? É quando a gente começa a passar vergonha. Quando a gente começa a enfrentar situações ridículas. Porque a gente desobedece a Deus e Deus vê que é a única forma de chamar a nossa atenção. Então, porque a Bíblia diz que nós, como servos de Deus, se formos fiéis e obedientes ao Senhor, a Bíblia diz que nós seremos colocados como cabeça e não como cauda.
que nós seremos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, em tudo da nossa maneira de viver, nós teremos sucesso. Mas quando a gente sai da vontade de Deus, se afasta dos planos do propósito de Deus, começa a dar tudo errado. E a gente começa a passar vergonha. Por que a gente passa vergonha? Porque muitas vezes a gente começa uma coisa e não consegue terminar. Porque não tem a bênção de Deus e aí as coisas não dão certo. Quando a gente pensa que vai fazer uma coisa maravilhosa, faz uma coisa insignificante. E aí a gente começa a passar vergonha. Então, é uma das formas, né, que a Bíblia diz. Ele diz, eu vou pegar as fezes dos animais, né? O autor sagrado aqui usou uma palavra bonita, feze, né? Tudo bem, é um documento escrito, tá certo que ele use feze. Mas, na verdade, a gente sabe exatamente o que é, né? No dia a dia, significa exatamente isso. Ou a gente aprende a honrar a Deus e ser fiel a Deus e viver de um modo que agrade a Deus, ou ele vai permitir, ou ele mesmo vai passar merda na nossa cara. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, olha, eu vou castigar os seus filhos e vou esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. É como se o Senhor dissesse assim, vocês gostam de porcaria, é? Gostam de ovelha véia aleijada, de sacrifício quebrado, aleijado, que não é perfeito, não é o melhor. Então vocês gostam de porcaria? Pois pegue na cara. Então, ele diz, eu vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Vocês serão levados para o lugar onde as fezes são levadas. Falando do nosso sistema de saneamento moderno, né? Então, o Senhor está dizendo o seguinte, você vai para a privada. Sabe aquela expressão que se usa no popular, que é a gíria? O sujeito está na fossa. Vocês sabem o que é fossa? Pois é, a fossa é onde vão as fezes depois que passa pela privada. Então o Senhor está dizendo o seguinte, ou vocês obedecem aos meus mandamentos, me levam a sério e me honram, ou vocês vão viver na fossa. Depressão, vergonha, vida complicada, tudo dando errado, tudo difícil, nada prospera, nada vai para frente, não tem bênção, não tem progresso, é só problema, é só confusão, é só fracasso. Alguém que gostaria de viver assim? Algum voluntário? Mas infelizmente a gente vive assim sem nem perceber. E às vezes a gente não se pergunta, a gente não para refletir e pensar, rapaz, por que na minha vida nada vai para frente? A gente vive isso, mas não consegue fazer uma análise para poder reverter a situação. E a gente passa anos e anos assim. E nada prospera, nada vai para frente. A gente não acha normal, a gente não gosta, mas ao mesmo tempo a gente não toma uma posição que nos leve ao sucesso que Deus planejou para nós. Hoje se fala tanto sobre sucesso. Sucesso para cá, eu quero ter sucesso, tenho um curso de sucesso, tenho um treinamento para ser sucesso, é tudo isso. Mas a gente não consegue parar e considerar que a chave universal do sucesso é obedecer e honrar a Deus. Essa é a chave universal do sucesso. Você entendeu? Se você apelar para outras metodologias, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque, seja em que for, o sucesso depende de Deus.
seja das pessoas boas, até das pessoas más. Até os maus só prosperam porque Deus permite, porque Deus deixa. E se nós queremos aprender a viver realmente em prosperidade, nós temos que aprender a sermos fiéis a Deus, obedecendo em tudo e honrando a Ele em tudo. Amém, queridos? Então ele diz, quando ele diz assim, vocês serão jogados no lugar onde as festas são jogadas, ele está dizendo que os sacerdotes e seus filhos serão jogados em uma condição vil de humilhação e de passar necessidade. Se nós não queremos isso na nossa vida, nós temos que começar a ajeitar as coisas e deixá-las conforme o Senhor quer. No capítulo 2 ainda, no versículo 5, o Senhor vai começar a falar para os sacerdotes as suas responsabilidades, os deveres dos sacerdotes. E eu quero que você preste atenção agora nesse texto, versículos de 5 a 9. Diz assim, o Senhor diz assim: na aliança que fiz com eles quem? Os líderes, os sacerdotes. Ele diz, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido. Olha bem, o Senhor cumpre as promessas dele. Nós aqui não cumprimos. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Mas observa que esses versos estão no passado. Eles me respeitaram e temeram, mas foi passado. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo. E os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite. Pois vocês não me obedecem e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Agora eu vou enumerar para você aqui de um modo mais específico cada um dos erros, mas ao mesmo tempo a expressão dos deveres do sacerdote. Como deve viver um sacerdote, um líder? Eu acho interessante que às vezes tem uns irmãos na igreja que querem ser líder, né? Chega uma época de eleição, por que eu não fui eleito? Por que não indicaram meu nome? Por que não me colocaram como diácono, como presbítero? Por que eu não sou pastor? Presta atenção os deveres de um líder e avalie se você está qualificado para ser de fato um líder. Observe. Primeiro, no versículo 5, devem respeitar e temer a Deus. O Senhor diz assim, vocês não me respeitaram e não me temeram. Aliás, vocês me respeitaram e temeram, mas no passado. Mas aqui está dizendo o seguinte, é responsabilidade de um líder respeitar e temer a Deus. E nós temos que ser o exemplo de respeito e temor a Deus. Amém? Nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser modelo. Um líder é para ser a pessoa que mais está envolvido com a causa de Deus, é para ser a pessoa que mais cumpre os mandamentos de Deus, é para ser a pessoa que mais leva a sério a vida com Deus, etc, etc. Então não justifica um líder ser negligente. Ele tem que levar a sério. Então ele diz, vamos ver aqui os deveres, vou mencionar um por um. Primeiro, respeitar e temer a Deus. Segundo, ensinar sempre o que é direito e nunca o que é errado. Quando um líder deixa de ensinar o que é direito para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, ele está realmente reprovado. É obrigação nossa
ensinar sempre o que é direito e nunca o que é errado. Já é feio um líder fazer algo errado e ele ainda ensinar errado, aí é pior ainda, porque Jesus disse que isso é muito sério. Ele disse, se alguém fizer tropeçar, ele diz assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Entendeu? Então nós não podemos ser instrumento de escândalo. Amém, queridos? Então, o outro dever do sacerdote, o terceiro, viver em paz com Deus. Há tanto sacerdote que não está em paz com Deus, há tanto líder hoje na igreja que não está em paz com Deus. Por quê? Ele está nos púlpitos pregando, ele está nas redes sociais pregando, ministrando, mas ele não tem comunhão com Deus, ele está em pecado, está desagradando a Deus, ele não está em paz com o Senhor. Por quê? Quem vive em pecado não pode estar em paz com Deus. Se não está em paz com Deus, está desqualificado para liderar, para exercer função de liderança. Amém? Quarto, versículo 6, diz assim, fazer o que é certo, é outro dever do sacerdote, fazer o que é certo. Parece assim óbvio, mas irmãos, infelizmente, tem gente que quer ensinar para os outros o que não vive. Ele até diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele até ensina o que é certo, mas quando você conhece aquela pessoa na intimidade, você vê que ela faz tudo errado. Eu conheço um pastor, ele sempre foi assim uma pessoa, a pregação, o discurso, irmãos, nós temos que ser corretos, temos que ser éticos, ele gosta muito dessa palavra, ético. Tem que ser correto, tem que ser ético, tem que ser honesto, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Beleza. Um dia eu fui lá na Polícia Federal com ele, ele ia viajar e precisava tirar um passaporte. Isso. Precisava tirar o passaporte, aí ele me convidou, fui lá com ele. Chegamos lá, ele pegou o carrinho dele e foi estacionar. Eu ainda nem tinha tirado a carteira. Os carros estavam tudo inclinados. Os carros estavam inclinados assim e ele quis entrar assim. Aí ele veio dar uma ré. Ora, foi direto na porta do outro carro lá que estava estacionado. Aí quando ele bateu na porta que chega, entrou assim, a porta do outro carro, amassou. Aí ele olhou, vixe rapaz, bati no carro, ó. Eu disse, eu sabia que você ia bater. Aí bati no carro. Aí eu pensei assim, ele agora vai dizer assim, vamos procurar quem é o dono para eu ajeitar, consertar o carro do sujeito. Não, ele disse, rapaz, e se for de algum agente aí da Polícia Federal, hein? Eu vou cair fora. Foi embora. Aí eu olhei para ele e disse, Mr. Bean. Vocês conhecem o Mr. Bean? Vocês já viram o filme do Mr. Bean, ele estacionando aquele carro velho dele, verde limão? Eu não gosto daquele cara é mau. Ele é igual o pica-pau. Ele só dá prejuízo para todo mundo. Eu não gosto dele. Aí, bateu na porta do cara e simplesmente, se mandou para não assumir a responsabilidade do ato. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, não é esse irmão que fala tanto sobre ter uma vida correta, não fala tanto sobre ética, fala tanto sobre... Mas fala, mas não faz. Tem algo errado. Então assim, eu fui perdendo o respeito por esse irmão. Hoje eu não tenho mais o respeito que eu já tive por ele. Por quê? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? De jeito nenhum. Isso não é padrão para um servo de Deus, não. O correto era ter parado e ter dito, vou lá dentro, vou saber de quem é esse carro, vou pagar o prejuízo que eu dei, vou mandar ajeitar o carro da pessoa e não simplesmente se mandar e deixar lá o prejuízo por conta do inocente. Então, é obrigação, é um dever do sacerdote fazer o que é certo.
É dever do sacerdote, versículo 6 ainda, ajudar muitos a deixarem o caminho da maldade. Irmãos, a palavra de Deus diz que é obrigação do sacerdote desviar as pessoas do mal e não levá-las para o mal. E não ir com elas para o mal. É por isso que uma pessoa, para se tornar líder, para se tornar sacerdote, ela tem que ter a vida dela muito bem resolvida. Porque senão, ao invés dela salvar, ela vai levar para o inferno. Entendeu? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Certos líderes que vivem na iniquidade e arrastam mulheres profanas para a iniquidade junto com eles. Então nós temos que ter cuidado com isso. É obrigação do sacerdote ajudar muitos a deixarem o caminho da maldade e não levar pessoas para o caminho da maldade. Ensinar a verdade a respeito de Deus, versículo 7. Observe no versículo 7. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito. Ensina a verdade sobre Deus. Ok? Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, Deus é um Deus que tem que ser honrado, tem que ser respeitado. É um Deus poderoso, é um Deus de amor, mas é um Deus também que julga e etc. Então é obrigação do sacerdote ensinar a verdade a respeito de Deus. Ainda do versículo 7, diz que é obrigação do sacerdote dar conselho a todos a respeito do que é direito. Agora, para você dizer uma pessoa, aconselhar uma pessoa a respeito do que é direito, você tem que saber o que é direito. Então você tem que conhecer a verdade antes de ensinar a verdade. Você não pode dar o que não tem. No versículo 7 ainda diz que é responsabilidade do sacerdote ser um mensageiro do Todo-Poderoso. Eu vou falar líder, ao invés de sacerdote, para que você entenda que isso inclui toda pessoa que exerce uma função dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor, do templo. Ok? Ele diz, versículo 7, serem os mensageiros do Todo-Poderoso. O líder é para ser um mensageiro de Deus. Não é apenas um pregador de mensagens bonitas. Não é um poeta, não é um coaching. Ele não é um político, ele não é um mero orador. Ele é um mensageiro do Todo-Poderoso. Amém? Ele está falando em nome de Deus, da parte de Deus. Ele está falando a palavra do Senhor. Essa é a responsabilidade do líder. A outra responsabilidade de um líder ele tem a responsabilidade, no versículo 8 diz assim, afastar as pessoas do pecado com seus ensinamentos. É responsabilidade de um líder ajudar as pessoas para que, através dos seus ensinamentos, as pessoas se afastem do pecado. Ok? É responsabilidade de um líder manter a aliança feita com o Senhor. Quando o Senhor nos chama para uma posição de liderança, Ele faz conosco uma aliança, um pacto. Nós assumimos um compromisso com Ele e Ele se compromete com a gente. É responsabilidade do líder manter essa aliança com o Senhor. Amém? É responsabilidade do líder, versículo 9. Obedecer ao Senhor. Rapaz, é impressionante. Hoje os líderes são os mais desobedientes a Deus. São os que mais saem do caminho de Deus, do propósito de Deus. São os que menos seguem os mandamentos de Deus e ainda ensinam as pessoas a não obedecerem. E joga a responsabilidade em cima do Espírito Santo. Então observe bem. Versículo 9 diz assim: por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem.
um líder que não obedece ao Senhor será desprezado e desrespeitado pelo povo. Você não tem moral. As pessoas sabem que você não é fiel a Deus. Elas vão perceber, não demora. E versículo 9 ainda diz que a responsabilidade de um líder julgar as causas do povo. Quando o povo de Deus tem suas dúvidas, seus conflitos, seus questionamentos ou desentendimentos, é responsabilidade do líder julgar essas causas. O líder tem que ser capaz de dizer: não, irmão, me desculpe, você está errado. Ou dizer: não, irmãos, realmente você está certo. Olha, eu tenho ouvido já há muitos anos de líderes que dizem assim: irmãos, a nossa responsabilidade. Eu já vi gente metido a gostoso, a grande líder, dizendo: a nossa responsabilidade não é dizer às pessoas o que fazer, porque todo mundo já sabe o que fazer. Dê apenas uma opinião, uma sugestão, mas não diga a ninguém o que fazer. Irmãos, onde é que tem isso na Bíblia? Me diz, esse tipo de líder. Isso aí é um pensamento que vem da psicologia. E não é toda a psicologia. Há realmente correntes da psicologia, da psicanálise, que diz isso, que defende que as pessoas não precisam que ninguém lhes diga o que fazer. Elas no íntimo já sabem o que fazer. É só você orientá-las para que elas decidam fazer. Mas elas já sabem o que fazer. Irmãos, isso não é verdade. Nós sabemos, principalmente quando a palavra de Deus diz que o coração do humano é enganoso e mais do que corrupto. Então, queridos, muitas vezes realmente nós erramos porque não sabemos o que fazer. Nós precisamos muitas vezes de pessoas que sejam diretas, honestas, objetivas e nos digam o que é certo e o que é errado. É função do líder. Deus colocou os líderes para ajudar o povo de Deus tanto a discernir como a fazer o que é certo. Se você não é capaz, não está habilitado, capacitado para dizer para uma pessoa o que é certo ou o que é errado, você não tem autoridade para ser líder. Amém? Não tem autoridade. Olha, tu imagina se uma criança chega para o pai e diz: papai, eu posso meter o dedo na tomada? Aí o pai diz assim: meu filho, eu bem sei que na sua sabedoria de criança, você já sabe o que é o certo. Mas, porém, como você é um ser livre, eu vou lhe deixar à vontade para você decidir. Porque eu respeito a você como meu filho, como criança. Então decida se você vai meter o dedinho ou não na tomada. É assim que os pais fazem com os filhos? Mas você poderia dizer: mas você não é meu pai, eu também não sou seu filho, então você não tem que me dizer o que fazer. Irmãos, por mais adultos que sejamos, há momentos na vida, qualquer pessoa honesta sabe disso, há momentos na vida que a gente diz assim: eu não sei o que fazer. É ou não é verdade? Eu tenho 62 anos, mais de 40 anos que eu leio o Evangelho, a palavra de Deus, que aconselho e ensino pessoas, mas tem horas na minha vida que eu digo assim: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei. E aí você vê tantas pessoas imaturas dentro da igreja, que acham que já sabem tudo. E principalmente, desculpem os que se ofenderam com isso, principalmente o pessoal da teologia. Ai, eu sou teólogo. Grande coisa. Eu estudo a Bíblia há não sei quantos anos. Grande coisa. Diabo também. Não tem nenhum teólogo que conheça mais a palavra de Deus e tudo que diz respeito a Deus do que Satanás. Satanás é o maior teólogo da história da criação humana. E a vida dele é uma desgraça.
Olha, a gente no seminário brinca assim. Quando a gente chega no seminário, a gente é crente. Depois de algum tempo, a gente se torna crítico. Depois que aprende mais, já é muito crítico, se torna cético. Porque todo crítico se torna cético. E aí, depois de se tornar cético, acabou a sua vida espiritual. Você acaba se tornando um ateu prático. Você sabe de toda a teoria, mas você não vive. Você não vive. Não é à toa, por exemplo, que teólogos, vou falar aqui um dos maiores nomes da história da humanidade. Teólogos como Calvino, mandou matar irmãos. Irmãos da igreja. Irmãos protestantes. Se você quiser ir atrás, procure a história dos huguenotes. O grande teólogo Calvino. Sabia de todas as coisas. Mandou matar. Ele defendia que todos aqueles que não crescem conforme a doutrina dele, deveriam ser punidos. E às vezes punidos até com a morte. Para que você viu a teologia desse homem? Se acabou com o primeiro mandamento, primeiro não, com um dos mandamentos principais, não matarás. Para que você viu a teologia dele? Me diga. Para que serve a teologia de um homem que acha que pode matar o seu irmão porque o irmão não pensa como ele pensa? Para que serve essa teologia? Eu não valorizo isso. Para mim isso aí é esterco, como disse o apóstolo Paulo. O Paulo diz, todas essas coisas, eu fui fariseu de fariseu, eu fui filósofo, criado aos pés de Gamaliel, grande filósofo, mas ele diz, eu considerei tudo isso como esterco por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Então, irmão, não adianta a gente pensar que já sabe tudo. Todos nós temos ainda algo a aprender, e a coisa que nós sempre temos que manter em mente é ser humilde. Disse um grande filósofo certa vez que o que eu sei é que nada sei. Então, devem julgar as causas do povo e devem tratar a todos com justiça. Tratar as pessoas com justiça. É só o que a gente vê dentro da igreja é injustiça. É não tratar as pessoas com equidade. Essa palavra equidade significa tratar por igual. Olha, quase todo líder que nós temos hoje pode observar que ele é preferencialista. Preferencialista. Eu me converti numa igreja que quando chegava alguém que tinha grana, ele chegava atrasado, a igreja lotada, o irmão que chegou meia hora antes de começar o culto, pegou um lugarzinho dele, estava feliz lá na frente, aí chegava a dona da igreja e dizia, irmão, se levante, vá lá para trás para dar lugar para o irmão da grana que chegou. Era desse jeito. Não trato as pessoas com equidade. Você tem grana, você é meu queridinho, eu lhe beijo. Não tem grana? Aí fica longe, fica na tua. Não, a Bíblia diz que nós devemos tratar a todos com justiça. A todos de um modo justo, com a mesma dignidade. Não interessa se você é rico ou é pobre, você vai ser tratado com a mesma dignidade. Você é um servo escolhido de Deus e vai ser tratado com a mesma dignidade. Entendeu? Não tem aqui, quando eu cheguei aqui nessa igreja, há mais de 20 anos atrás, a igreja era dividida. Não tem ninguém aqui dessa época não. Que era dessa época? Acho que não, mulher, tu não era dessa época não. Não sei, eu acho que tua mãe ainda, tua mãe e teu pai.
Mas a igreja era dividida. Existia a igreja e existia a comunidade. Vocês lembram dessa época ainda? Tu lembra? Tinha a igreja e tinha a comunidade. A igreja eram os irmãos que ganhavam bem. A comunidade eram os irmãos que não eram cheios da grana. A irmã, esqueci o nome dela agora, mãe da Áurea, dessa época. Então, gente, a criança chegava ali, olha, a criança, quando você vê isso em criança, é maldição que ela pegou de adulto, é lepra de adulto, que contaminou a criança. Porque a criança não tem disso. Eu me lembro, meus filhos desse tamanhozinho, eu ia para a pracinha ali do bairro de Fátima, chegava lá, tinha aqueles meninos de rua, os bichinhos também desse tamanhozinho, sujo, era só calção, só tinha um calção, sujo, imundo de sujo. Aí os meus filhos queriam brincar com eles, eu deixava, só cuidava, protegia, né, mas eu deixava. Mas assim, as crianças aqui chegavam como, gente, coisa que eu vi, que eu presenciei, não é assim, fofoca, comentário, não. Uma criança chegar para outra e dizer assim, tu não vai, porque nessa época as crianças da igreja faziam um aniversário aqui mesmo, na salinha do Ministério Infantil. Aí uma criança chegar para outra e dizer assim, tu não vai para o meu aniversário não, tu é pobre. Há uns anos atrás ainda aconteceu um episódio desses aqui, e eu chamei o casal, chamei os pais da criança, e eu disse, olha, a tua criança trata outras crianças de um modo diferente, porque diz que as crianças são pobres. E esse casal, essa família, é uma família da classe média, não sei nem ricos são, classe média, mais ou menos. Aqui não tem rico, né? Todos nós somos mais ou menos, né? Classe média. Então, aí a professora começou a comentar que a criança estava rejeitando as outras crianças. Aí eu cheguei para os pais, chamei os pais, vem cá, o que é isso aí que vocês estão ensinando para essa criança? Nós, pastor, sim, criança não sabe dessas coisas não. Criança quando se comporta assim, aprendeu com alguém. Para a criança não tem classe social, não existe classe social para criança. Criança não tem maldade, não tem malícia, criança não procura saber de cartão de crédito, de contra-cheque. É amigo ou não é amigo? Só. Então, se o filho de vocês está se comportando dessa forma estranha, tem algo errado. Vocês estão ensinando alguma coisa muito errada para eles. Ou conscientemente ou inconscientemente, mas vocês estão ensinando isso para eles. Aí o casal não gostou, ficaram todo... Eu sei que nem estão mais aqui. A mulher, que era a mãe da família, era toda metidinha, toda queria ser madame, toda queria ser rica. Imagine se fosse. Então, não estão aqui porque procuraram uma igreja do nível deles, né? Da classe social deles. Uma igreja onde tem gente rico. Porque eles acham que são ricos, aí vão atrás de igreja que tem gente rico. Mas, irmãos, e cadê a questão da justiça de Deus? Deus não classifica ninguém como pobre, rico, pouco ou muito, melhor ou pior. O Senhor não faz essas classificações entre os seus filhos, ok? Não faz. A classificação quando Deus faz é santo, pecador. Santo, pecador. Essa classificação ele faz. Mas essas insignificâncias humanas, isso não é para estar dentro da igreja não. E muito menos ser incentivada por um líder. Jamais. Eu não aceito aqui que o filho de nenhum líder diga assim, eu vou fazer, meu papel é diácono. E daí? Cadê o Breno? O Breno não, o Igor. Aqui o Igor. Igor, quando era pivetinho assim, aí tinha aqui um negócio aqui, um evento, ele está aqui, eu vou falar na cara dele. Ele está aqui, né? Aí, ele, pivetinho assim, e tinha uma fila enorme, né? E ele, esperto, né? Que criança de besta não tem nada, né? Aí ele chegou, entrou na fila. Furou a fila.
Aí alguém questionou: ei, por que você está furando a fila? Por que você não vai lá para trás? Meu tio é pastor. Eu não sei se ele lembra que ele aprontou essa. Que aprontava, viu, esse Igor? Aprontava. Agora não, tá um homem. Aí, eu soube da história, né? Chamei o Igor. Igor, vem cá. Diga, tio, você é sobrinho do pastor, é? Sou o tio. Pois vá lá para trás, para o fim da fila, que é para você dar o exemplo para as outras pessoas. É lá para o fim da fila. Isso não é para acontecer dentro de igreja não, irmãos. Isso aqui é casa de Deus, não é casa do diabo não. Amém? Essas coisas aí são da carne, do mundo, do diabo. Não tem nada de Deus. Nas antigas, uns líderes aqui me chamaram, pastor, fizeram uma reunião do conselho. Olha que assunto importante. Reuniram todo o conselho da igreja. Pastor, temos um problema sério para resolver. Qual é, irmãos? E eu já prevendo, né? Pastor, é porque tem uma irmã que ninguém consegue mais sentar perto dela. Pastor, ela vem com a mesma roupa. Sempre o mesmo vestido, a mesma roupa. E aí, pastor, às vezes ela vem assim mal cheirosa. Ninguém consegue nem sentar perto dela. Eu disse, criem vergonha na cara, rapaz. O mau cheiro é os pecados de vocês. Ó, não. Se vocês estão preocupados com a roupa da irmã que vem sempre com a mesma roupa, então faz uma vaquinha tudinho aí e compra roupa para a irmã. Dá roupa nova para ela. Acabou-se. Botaram o rabinho entre as pernas, nunca mais vieram com essas conversas para o meu lado. Irmãos, isso não é para acontecer em igreja, irmãos. Entendeu? E os líderes têm que tratar dessas coisas, não permitir que tais coisas aconteçam. Tem igreja aí, eu vi uma igreja maravilhosa aqui em Fortaleza, não vou citar o nome não, por respeito. Uma igreja maravilhosa aqui em Fortaleza, uma igreja grande, abençoada, crescendo. Essa igreja afundou. Afundou, irmãos. Mal se escuta o nome dessa igreja agora. Uma igreja que lotava um salão que era o dobro desse aqui, o triplo. Lotava. A igreja, afundou. Porque começaram a botar dentro da liderança só quem tinha grana, só quem tinha dinheiro. Aí fulano é líder, tem dinheiro, é rico. Aí não, vai ser líder. Fulano acolá é empresário. Vai. Sabe o que aconteceu com esses empresários? Acabaram o ministério do pastor. Eles começaram a achar que só porque eles eram ricos e eram bem-sucedidos na empresa deles, que eles sabiam e entendiam de igreja mais do que o pastor. O pastor precisou deixar a igreja, foi embora para outro estado e deixou a igreja aqui. E essa igreja se acabou. A gente nem escuta mais falar nessa denominação. Acabou. Por causa desse tipo de coisa, esse elitismo. Não, queridos. As coisas dentro da igreja têm que ser feitas com equilíbrio, com justiça. E os líderes têm que dar o exemplo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra que tem nos ensinado a viver de um modo que seja agradável aos teus olhos. Pedimos que tu nos ajudes a viver em temor, santidade, retidão, justiça. Que a nossa vida, meu Senhor, seja agradável a ti. E que em tudo, meu Senhor, nós obedeçamos a tua santa palavra. Obrigado, meu Senhor, por esta noite, pela oportunidade, privilégio que temos de te adorar. Meu Senhor, pedimos que tu nos conduzas agora em paz aos nossos lares, debaixo da tua santa proteção, que tu nos guardes, nos livre de todo mal e que nos conceda, Senhor, uma semana abençoada. Que a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada vida aqui presente e que assim o seja hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite.